citado, mas com toda reverência, eu vou ler o texto bíblico na minha versão, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 17. Parece ser um texto longo, mas não é. É um texto muito fácil de ser entendido. Quem escreveu foi Paulo a Timóteo. Paulo realizou várias viagens missionárias. A primeira ele fez com Barnabé, estava com João Marcos, e João Marcos resolveu sair. Na segunda viagem missionária, quando João Marcos queria entrar na viagem missionária, Paulo falou: se você antes não quis ir, agora quem não quer sou eu. Aí Barnabé ficou chateado com ele, acabou que Barnabé foi com João Marcos e Paulo foi com Silas. Aqui nesse texto de 2 Timóteo, Paulo já tinha feito as viagens missionárias, estava preso em Roma e resolve escrever para o filho na fé Timóteo, aquele que havia acompanhado Paulo nas viagens, substituindo Barnabé, que era auxiliar de Paulo, ou melhor, substituindo João Marcos, que era auxiliar de Paulo. E diz assim o texto sagrado, 2 Timóteo 3, de 1 em diante: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste deles também. Pule para o verso 10. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra também. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, esses serão perseguidos. Contudo, os perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permanece nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que Deus possa abençoar essa palavra linda dos nossos corações, amém? O contexto de Paulo é esse. Paulo está no livro de 2 Timóteo, escrevendo no capítulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele chega dizendo finalmente na carta: Timóteo, traga a capa, traga os livros, traga os pergaminhos. O livro de 2 Timóteo, meu querido, é um livro fantástico, porque ele possui grandes lições. Ele foi escrito por Paulo para Timóteo. O desejo de Paulo era a comunhão cristã. Ele estava ansioso de que Timóteo viesse visitá-lo, e por isso ele, antes de morrer, ser sentenciado, ele escreve para Timóteo. É uma carta muito bonita, é um contexto valoroso, brilhante. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, vamos mergulhar um pouquinho nesse capítulo 3 de 2 Timóteo. Mas se você for ver o capítulo 2, que é o contexto, um dos versos brilhantes está no versículo 15, que ele diz assim para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
A introdução da mensagem de hoje é o capítulo 2, desse versículo 15, que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você primeiro, você precisa apresentar-te diante de Deus como aprovado, como varão que não tem se vergonhar. Não tenha vergonha do evangelho, Timóteo. A introdução da lição de hoje, da mensagem de hoje, é: não se envergonhe do evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo ratifica com Timóteo dizendo: não se envergonhe do evangelho. O próprio Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei de vós. O Pai se envergonhará. Meu querido, não se envergonhar do evangelho de Deus é você levantar a bandeira de cristão. Tem cristão que é agente secreto do Senhor, ninguém sabe, ninguém conhece. E aqui na introdução ele diz: não se envergonhe e maneja bem a palavra da verdade. Conhecimento da palavra, conhecimento da Bíblia. Dominicalmente ou às quintas-feiras a gente prega sobre isso. O cristão autêntico, ele tem que conhecer a Bíblia, ele tem que ler a Bíblia, tem que ser o seu livro de cabeceira. A introdução do capítulo 3, que vem no capítulo 2, é esta que Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como aprovado. Nós estamos no período de eleição. Eu tive um tio em Salvador que ele se candidatou também naquela época, eu acho que foi vereador, e lá ele fez uma campanha, e logo a seguir veio o levantamento dos votos. Sabe quantos votos ele ganhou? 1 voto. E o pior é que nem a mulher votou nele. 1 voto, eu acho que era o dele, porque talvez ele nem tenha votado nele. Meu querido, existem pessoas que na vida cristã estão assim também. Não tem propósito, não tem objetivo, ninguém acredita. Mas Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu estava conversando com a Milena esses dias, e com a Teté, acerca da minha vida pregressa, na época de concurso. Tinha concurso que eu estava tão despreparado, que eu não tinha nem coragem de orar para pedir a Deus para me abençoar. Na hora de chutar, eu chutava na letra D de Deus. Aí eu falei: tem muito Deus aqui, vamos colocar B, vamos colocar C de Cristo. Para chutar a gente faz de tudo. Meu querido, para que você possa ser aprovado, é necessário que você tenha os pré-requisitos. Paulo diz: não se envergonhe, mas manuseie, tome a palavra de Deus como seu livro de cabeceira. Esse é o capítulo 2 de Timóteo. Mas nesta noite eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre o capítulo 3. E o capítulo 3, veja na sua Bíblia, ele inicia assim: Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, Timóteo. Paulo estava falando para Timóteo naquela época, e na verdade ele estava falando dos últimos tempos. Ou seja, está mais próximo de nós do que estava de Timóteo. Essa profecia aqui está mais perto de nós do que dele. Ou seja, a gente pode aplicar essa palavra de Paulo para a igreja Shema, para mim e para você, dizendo: cuidado, que se levantarão falsos. E aqui ele chega a destacar, meu querido, 19 tipos de pessoas que você precisa ter cuidado. Na minha Bíblia ele descreve assim: homens egoístas, aqueles que só pensam em si. Segundo ele fala, avarentos, que só pensam no dinheiro, presunçosos, soberbos, arrogantes, blasfemos. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época que a pessoa blasfema de Deus, fala de Deus, pragueja Deus. Antigamente, as pessoas, quando era algo sacro, religioso, as pessoas não faziam. Hoje em dia, as pessoas estão roubando as igrejas. Entram nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, na hora do culto. Eles sentam na hora do culto para ficar de butuca, para depois dar o bote. Estamos nesse tempo. Paulo acrescenta dizendo assim: desobediente aos pais,
Nós estamos vivendo uma época em que não se obedece a palavra dos pais. A palavra do pai e da mãe é mais uma palavra, se obedece mais o amigo. Quando a gente era menino, você lembra? O seu pai te colocava em cima do muro e falava assim: pula, filhinho. Aí ele estava de braços abertos. O que acontecia? Você pulava com segurança, você acreditava. Hoje, se você colocar o seu filho próximo, não no muro, e fala pula, ele não pula nada, ele não acredita, ele não confia no pai. Paulo diz que nos últimos tempos acontecerão isso. Vai acontecer que os filhos não obedecerão os pais. O texto bíblico prossegue dizendo assim: ingratos, pessoas que recebem as bênçãos de Deus e não são capazes de nem sequer de agradecer, nem sequer de um obrigado. Alguns anos atrás eu estava lá na região militar e um comando conseguiu vários presentes de doação. Teve doação até aquele helicópterozinho de controle remoto. Há 4 anos atrás isso era uma novidade. Hoje tem drone, tem tudo. Eu me lembro como se fosse hoje, que tinha gente que recebia o presente, o pai falava assim: eu estou vendo, mas não está funcionando. Eu falei: não, mas falta pilha. Ah, mas eu não quero não tem pilha. Onde já se viu que a pessoa, na hora de comprar, vem com pilha? Não, mas eu quero com pilha, senão eu não quero. Que presente mal dado, ingrato. Dá vontade de pegar, me dá esse helicóptero que eu vou dar para outro. Nós estamos vivendo uma época assim, que ninguém está satisfeito com nada. E Paulo prossegue dizendo: ímpios, sem amor pela família, não valoriza a família. Tem gente que não valoriza os pais, os irmãos, valoriza mais as pessoas de fora do que as pessoas de dentro. E aquele que não cuida dos seus, segundo o texto bíblico, é pior do que os do mundo. Negou a fé. Paulo diz que isso vai acontecer no meio da igreja, no meio de Timóteo. Irreconciliáveis. Tem gente que não consegue estar na igreja aqui, está sentado nas igrejas evangélicas, mas não consegue perdoar, não consegue se conciliar, são irreconciliáveis. Vive com mágoa, com tristeza, com ira. Ah, pastor, peraí, essa pessoa não presta. Meu cunhado é uma mala sem alça, minha sogra é uma jararaca. Que eu mais escuto isso. Compra um veneno. Não, veneno não, remédio, perdão. Veneno é para matar. O texto bíblico descreve caluniadores. O que mais tem é isso. O que tem de gente que não gosta do pastor Denilson por aí, você pensa que eu sou bonzinho, mas quando tem que falar a verdade, eu falo a verdade. Tem gente que não gosta de mim. No meu trabalho tinha gente que ficava injuriado comigo, chegou até a fazer uma denúncia anônima. Eu não fiz nada, mas porque eu lutava pelo que era correto. As pessoas vinham para mim para pedir ou para receber propina. Eu falei não. Eu comprava Pepsi Cola e o camarada queria dar frevo e queria me dar um dinheiro por fora. Eu falei: tô fora. Se eu comprei aquilo, vai ser aquilo. Mas todo mundo faz, mas eu não vou fazer. Você vai ser o meu inimigo. Tá bom, então passa a ser seu inimigo, porque fazer a coisa errada eu não vou fazer. Aí levanta a calúnia, começa a falar mal. O texto bíblico descreve que isso vai acontecer no meio de nós. Teve gente que já falou mal da pastora Rose, do pastor Itário para mim. Eu falei: ah, você está brincando comigo? Se existe um casal para mim de primeira qualidade, tá Deus em cima, mas abaixo tá João Batista, depois pastor Itário e Rose. Vai falar mal de pastor Itário e Rose? Quem és tu para falar mal deles? Um casal que doa vida, que dá tudo pela obra do Senhor, mas vai se levantar no meio de nós caluniadores. Paulo já disse isso.
O texto bíblico continua dizendo, meu querido, assim: sem domínio próprio, sem autocontrole, crente que sai destruindo tudo. Eu fui em Nova Iguaçu, encontrei um amigo da igreja, e eu falei: que carro legal, bonito você comprou. Ele é bonito. Eu falei: tem uma amassadinha aqui. Ah, você não sabe da maior. Eu estacionei perto de um shopping, veio um camarada, deu uma ré, bateu no meu carro, eu quebrei o carro do cara todinho por causa desse amassadinho. Eu falei: rapaz, mas você é crente, você é o quê? Não, ele bateu no meu carro e eu saí fora e nem sabe quem sou eu. Eu falei: mas Deus sabe. Deus vai pesar a mão sobre você. Existem pessoas que não têm controle, estão descontrolados, cristãos descontrolados no trânsito. Paulo diz que vai acontecer isso nos últimos tempos. Veja no teu texto bíblico: cruéis, inimigos do bem. Não são amigos do bem, não, inimigos do bem. O texto bíblico não fala amigos do mal, são inimigos do bem. Eles não fazem o mal, mas eles combatem o bem. Se alguém faz o bem, ele combate, ele coloca areia na sopa, ele estraga a obra do Senhor. Além de não ajudar, ele estraga, é inimigo do bem. Vai acontecer isso. E Paulo avança dizendo: traidores, precipitados. Eu vou avançar porque senão a gente vai ficar a noite toda aqui. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O que tem de gente que Paulo diz que está no meio de nós, e é fato, amigos dos prazeres do que de Deus. O texto é claro dizendo: amante dos prazeres e longe de Deus. Gosta das coisas do mundo, se sacia com as coisas do mundo, mas não é apto de se quebrantar diante das coisas de Deus. Aí Paulo conclui este versículo 5 dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E diga-se de passagem que esses homens que acontecerão nos últimos dias, que Paulo está colocando para Timóteo, ele está dizendo que pode estar dentro da igreja, pode estar próximo à igreja, mas ele fala de forma contundente nesse versículo 5 dizendo assim: afaste-se deles. Diga assim: afaste-se deles. 19 tipos de pessoas que nós precisamos fugir. Ele vem pela direita, você sai pela esquerda. Ele vem pela esquerda, você sai pela direita. Dê a volta. Se surgir no meio de nós alguém egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente a pai, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem, traidor e precipitado, soberbo, amante dos prazeres, tendo aparência de piedade, afaste-se deles. Saia fora, chute que é laço. E o pior é que tem gente, às vezes o solteiro, que está sonhando no príncipe, ou a solteira que está sonhando o príncipe e a princesa, e de repente surge o primeiro candidato, e ele sabe que esse candidato está aqui incluído nesses 19 tipos de pessoa, mas ele ainda quer dar jeitinho ainda. Senhor, olha, é bênção, vai dar certo. Ó Senhor, faça um milagre. Meu querido, se estiver incluído nesse grupo de pessoas, fuja que é laço. Amém? Chute que não é bênção. É melhor estar solteiro, é melhor estar sozinho com alguém da luz do que com algum desses aqui que está nas trevas. É interessante que Paulo, ele não para por aqui. Eu avanço um pouquinho mais antes de concluir, e eu pulo para o verso 10. Aí Paulo diz assim:
siga de perto o meu ensino. Se ele fala assim, ó, fuja desses camaradas, fuja dessas mulheres, ele fala por outro lado, siga de perto. Se por um lado ele diz assim, ó, o cristão apto é aquele que foge desse tipo de pessoas, ele vai começar a dizer, mas você precisa ser um discípulo preparado, porque cristão nós temos um montão. Cristão no Brasil são os católicos, sabia? São os espíritas, são os evangélicos. Cristão é aquele que segue a Cristo. Se segue a Cristo, meu querido, já conhece a lei, já vive a lei. Se existe um católico que é favorável ao aborto, na verdade ele está indo de encontro ao que ele pensa, o que ele professa. Cristão é aquele que conhece os princípios de Cristo, cuja base é o Antigo Testamento, apontando para o Novo. Esse é o cristão. Agora, discípulo é aquele seguidor, é aquele que está junto. Pedro, por sua vez, e os discípulos, eles eram cristãos, mas Jesus falou assim, ó, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. O cristão de nome é aquele que conhece a Cristo, sabe quem é Cristo. Mas nesta noite, autenticamente, eu gostaria de dizer que mais do que um simples nome de um cristão, você precisa ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Aí Paulo diz assim, para ser um discípulo, você além de fugir das coisas do mundo, desse tipo de pessoas, porque todos os espíritas, evangélicos, todos os católicos deveriam fugir disso tudo aqui. Mas não somente fugir, você tem que, segundo Paulo, estar preparado. Aí veja no versículo de número 10, siga de perto o meu ensino, siga de perto a minha conduta, siga de perto o meu propósito, siga de perto a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Verso 11, as perseguições, os sofrimentos que eu enfrentei. No verso de número 11, na parte B, ele diz assim, quanta perseguição eu suportei, mas de todas as perseguições o Senhor me livrou. Meu querido, você que está presente aqui, você que conhece a Cristo, porque eu acredito que todos que estão aqui conhecem a Cristo. Dificilmente no Brasil existe uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, a não ser uma tribo dessa na Amazônia. Mas quando eu estava lá na Amazônia, o pessoal com um barco lá de missionário estava evangelizando todo mundo. Cristo é conhecido de todos. Não basta conhecer a Cristo. Ah, pastor, mas eu temo. Ah, a Bíblia diz que até os diabos e os seus anjos temem. Isso não quer dizer nada. Você precisa ser um seguidor, aquele que está perto, aquele que caminha os passos de Jesus. Acreditar que Deus enviou Jesus não apenas por enviar, mas para nos salvar. Por isso Paulo, ele diz para Timóteo, Timóteo, você quer uma referência aqui? Olhe para mim, olha a minha fé, olha o meu propósito, olha o meu objetivo, olha a minha firmeza, olha a minha paciência. Meu querido, eu gostaria de dizer para você que Paulo naquela época era uma referência, como nós temos muitas referências hoje aqui na nossa igreja. Pastor Itaro, Rose, Pastor Cláudio, Pastor Narcélio, pessoas que têm falhas, mas meu querido, pessoas que têm um compromisso com Jesus, que seguem a Jesus. Paulo diz assim, olha isso, olha o amor, olha a fé, siga tudo isso. E eu concluo as minhas palavras, antes de aplicar, dizendo assim, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Meu querido, como testemunho vivo, eu posso dizer em alto e bom tom, eu não abro mão de Jesus, eu não abro mão do meu Senhor. Paulo diz que não basta apenas você fugir do pecado, não basta apenas você fugir das pessoas que cometem pecado.
Você precisa ter a mesma fé de Paulo e dos heróis do passado. Não muito longe, mas tão perto. Existem pessoas hoje que podem ser exemplos para você. Por isso, siga os bons exemplos. Pessoas que de fato o texto bíblico descreve aqui, são pessoas que ensinam, que repreendem, que corrigem e que instruem. O servo autêntico, verdadeiro do Senhor Jesus é aquele, para finalizar, que ensina a verdade de Deus. Você precisa avaliar isso. Está ensinando a verdade de Deus? Ok. Não está ensinando a verdade de Deus como os crentes de Bereia, os bereanos, analisavam. É ensino da palavra, eu estou com ele. É uma falácia, é uma pseudo-verdade, eu estou fora. O que tem gente por aí, em nome de Deus, dizendo um montão de besteira. Por isso, meu querido, o líder autêntico, o discípulo verdadeiro, é aquele que segue a Jesus, segue os exemplos do passado e segue os bons exemplos de ensinos de hoje. Outra característica do bom líder, do verdadeiro líder, é aquele que repreende, é aquele que ajuda, é aquele que sustenta. Hoje estava visitando a pastora Rose, na casa dela. Ó, meu irmão, Deus tem feito grandes obras. Eu louvo a Deus pela vida daquela mulher. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Itaro. São as minhas referências. Eu tenho como meus pais pessoas que dão tempo para a obra do Senhor. E eles estavam lá: pastor Denilson, me desculpa, eu não vou poder ir na casa, eu não vou poder ir na igreja. Meu querido, pessoas de Deus, que quando tem que falar a verdade, falam a verdade, ajudam, auxiliam. É isso que Paulo fala. Em terceiro lugar, além de repreender, além de ensinar, ele descreve aquele que corrige, aquele que ajusta, aquele que fala a verdade em amor. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar nada contra a pessoa, de ir contra a ideia. A minha irmã, ela é psicanalista, e ela falou que existem pessoas bipolares, que se a pessoa falar assim: olha, essa bateria é um piano, você tem que falar que essa bateria é um piano, porque o bipolar, ele vem por trás de você e te mata. Aí eu comecei a ficar com medo. Aí quando a pessoa começa a falar uma coisa, eu fico: é bipolar ou não é bipolar? É bipolar ou não é bipolar? É bipolar ou não é bipolar? Amados, meus queridos, às vezes, quando não é bipolar, eu tenho que corrigir. Eu só não corrijo quando é bipolar. Para tomar uma facada nas costas, não. Mas quando não é bipolar, eu vou corrigir. Pastor, eu quero isso, não pode. Pastor, eu estou apaixonado por uma pessoa casada, não pode. Pastor, eu quero fazer, não pode. O cristão verdadeiro é aquele que fala, que corrige. Esse é o cristão verdadeiro. Em quarto e último lugar, Paulo diz que o cristão verdadeiro é aquele que ensina, repreende, corrige, instrui, que discipula, que auxilia, que acompanha. A igreja Chema está se preparando para isso, em nome de Jesus. Nós estamos crescendo, e por aí fora pode estar falando: está inchando. Não estamos inchando, não. Existe um discipulado. Os meninos que são batizados, que foram batizados na igreja há esses dias atrás, estão sendo discipulados diuturnamente. As pessoas que entram no tanque batismal passam pelo crivo do pastor para ver se está tudo correto, se a família está correta, se está casadinho. Mas tem gente que não gosta. Mas eu gostaria de dizer nessa noite, concluindo essa mensagem desta noite, dizendo: meu querido, nos últimos dias nós estaremos recheados de pessoas que têm prazer no pecado, que vão tentar influenciar muitos. O livro de 2 Pedro, que nós pregamos algumas semanas atrás, é acerca disso, dos falsos mestres dentro da igreja.
E Paulo diz: Timóteo, fica atento, fuja deles. Não adianta ficar batendo papo, não adianta você tentar corrigir o camarada, não adianta. Depois da primeira, da segunda vez, Paulo até diz no texto bíblico, depois da primeira, segunda vez, eu entrego para Satanás. Paulo diz: não adianta, eu não vou conseguir convencê-lo. Muitas das vezes você está tentando dar soco em ponta de faca, meu querido. Fuja, em nome de Jesus. Saia dessa, o barco é furado. Em segundo lugar, o que ele diz? Além de fugir, você precisa procurar se capacitar, receber mensagens de pessoas que estejam dispostas a te ensinar, a te repreender, a te corrigir em justiça. O texto do versículo 10 diz assim: siga de perto tudo isso. Eu concluo as minhas palavras dizendo que cristianismo autêntico é um cristianismo que tem lutas, dificuldades. O próprio Paulo diz assim: olha, eu já passei perseguição, eu já passei sofrimento, enfrentei tudo, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Amém? Eu creio num Brasil melhor. Eu não sei o resultado ainda da eleição, mas eu creio num Brasil melhor. Eu creio onde vamos ter liberdade para pregar o evangelho autêntico, genuíno. Eu creio no evangelho que transforma vidas. Nós não podemos permitir que dentro da casa de Deus surjam pessoas que venham de encontro à verdadeira palavra. Toda escritura é poderosa para corrigir, para instruir, para ensinar em justiça. Nesta noite eu gostaria de lançar um desafio para você. Você que está assistindo essa mensagem, no áudio, no vídeo, você que está presente nesse momento, gostaria de dizer para você que Deus, nesta noite, está enviando essa carta para você. Assim como Paulo escreveu para Timóteo, o Espírito Santo está falando com você nesta noite. E a primeira grande lição para você é: fuja do pecado. Fuja de pessoas que estão em pecado, pessoas que estão aparentemente querendo te ajudar, mas estão te lançando no fundo do poço. Fuja, 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 chuta aquele laço. Em segundo lugar, além de fugir, vá em direção a líderes, a pessoas de Deus, a pessoas compromissadas com o Senhor. Eu posso dizer que a nossa igreja Shema, ela não é perfeita, mas ela é formada de líderes que buscam a perfeição. Estamos longe, mas estamos buscando diuturnamente, compromissados. Todos nós que estamos aqui não ganhamos nada, somos voluntários porque acreditamos no evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Procure uma igreja assim, procure líderes compromissados com o Senhor, que preguem o verdadeiro evangelho. Faça isso. Em terceiro lugar, o texto bíblico escreve: se apegue, lê a palavra de Deus, busque ao Senhor, tenha um compromisso com o Senhor, faça uma aliança com o Senhor. Invista no Senhor. Meu apartamento novo está aqui, a janela de frente para cá, e eu vou orar todo dia 3 vezes como Daniel para esse bairro. Faça um compromisso com Deus, busque ao Senhor, invista no Senhor, priorize o Senhor. As suas escolhas hoje vão redundar no futuro. Não faça como aquele jovem do Uber que eu peguei, que hoje está arrependido, amargurado, entristecido. Faça as melhores escolhas, obedeça o conselho do Espírito Santo nesta noite. Busque ao Senhor, seja um instrumento de Deus, entregue teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Que Deus